Amém? Jesus é o Senhor. Quero desfrutar uma porção da palavra do Senhor hoje, registrada aqui no Evangelho de João, capítulo 6, apenas um versículo. Aí, se for possível, você puder também abrir a sua Bíblia para junto nós desfrutarmos esse versículo. A porção que eu vou desfrutar hoje está relacionada a um texto muito conhecido de todos nós, na qual ele fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então diz assim a palavra do Senhor: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então eu queria compartilhar um pouco o sentimento que nós temos recebido por meio dessa palavra. Como era de costume, as multidões, eles sempre seguiam o Senhor na sua caminhada, e naquele dia não era diferente. E a palavra do Senhor diz que à tarde chegou e aquela multidão estava ali acompanhando o Senhor durante todo o dia. E segundo a palavra, o Senhor falou que era para os discípulos alimentar aquela multidão, e não tinha como alimentar tanta gente, porque não havia alimento à mão. Até que os discípulos encontraram, como eu acabei de ler aqui, um jovem, um rapazinho, tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas era muita gente, era 5.000 pessoas. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês é justamente sobre a multiplicação. Desde o início, o Senhor, ele designou para Adão, ele tem designado para nós, os homens que estamos à frente de algum ministério de cuidado de pessoas, sobre a multiplicação da vida com o cuidado das pessoas. E nós temos recebido do nosso apóstolo, irmão Pedro, revelação do livro de João, bastante assim, como que eu posso dizer, bastante encorajadora. O irmão, ele trouxe para nós revelação sobre essa questão dos pães e dos peixes. Eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa porção, para que essa revelação não fique apenas em nós, mas também que possa alcançar o maior número de pessoas possível. E você que está ouvindo, assistindo esse vídeo nesse momento, você possa estar compartilhando com um parente, com um amigo dessa revelação também. Então o irmão, ele começou falando dessa questão aqui dos pães. Os pães, ele está relacionado ao vegetal. Então, numa certa ocasião, o Senhor, ele falou assim: eu sou o grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai gerar muitos grãos. Então esse trigo, por um lado, era o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra como um homem, cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou, e hoje, como o Espírito da vida, da realidade, ele está dentro de nós. E quando nós nos alimentamos desse pão espiritual, quando nós recebemos essa revelação vinda dos altos, nós podemos nos alimentar e nós podemos nos fortalecer
E nós podemos assim compartilhar como eu tenho feito, como eu estou fazendo, para que essa porção não fique apenas em mim, mas também alcance você. E a segunda parte é o peixe. O peixe, ele está relacionado à vida animal. Em Gênesis 1, versículo 26, gostaria de compartilhar também essa porção da palavra, que é muito conhecida também de todos nós. Ele fala assim: também disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o Senhor, ele criou toda a natureza e colocou sobre responsabilidade de Adão de cuidar, de multiplicar, porque o Senhor os abençoou. E especificamente aqui no versículo 26, né, na parte B do versículo, ele fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E o peixe, ele aparece aqui em João 6, justamente com aquele moço que serviu para alimentar uma grande multidão. Então, graças ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Nós vemos, né, enquanto o povo estava ali no Egito, a fartura que existia de peixe no rio Nilo. Então, nossos amados irmãos, durante mais de 400 anos, se alimentaram de pães, se alimentaram de peixe, e o Senhor até nos dias de hoje, Ele também tem nos alimentado por meio da sua palavra. Então eu espero, né? Eu não sei a situação em que você tem vivido, a situação que você tem passado, mas uma coisa é certa: precisamos continuar nos alimentando da pura palavra para nos fortalecer, para prosseguirmos e avançar. Amém? Então eu espero que essa porção da palavra possa ter te ajudado, ter te alcançado. E como eu falei anteriormente, desfrute dessa porção e também compartilhe com um amigo seu, com o seu familiar, para que essa palavra também, para que esse pão, para que esse peixe não venha ficar apenas no relato de João na multiplicação dos pães e dos peixes para matar aquela fome daquela grande multidão, mas que você também, como aquele jovem que doou aquela porção que ele tinha, que era um alimento particular dele. Eu não quero ficar com esse pão, com esse alimento, né, com esse peixe apenas para mim. Assim como eu me alimentei, eu também quero que você se alimente e que você passe à frente essa porção da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém? Senhor Jesus, amém.